Olá, queridos estudantes! Olá, queridos professores! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca e estou de volta para mais uma aula. E hoje iremos falar sobre a história do Acre e também a relação que existe com a história do Brasil e os grupos envolvidos. Que tema é esse, professora? Você vai entender ao longo da nossa aula. Você sabe se existe alguma relação entre acontecimentos históricos do Acre e acontecimentos históricos do Brasil? A professora, deve haver, porque nós não somos brasileiros? É verdade. Mas será que as terras acreanas sempre pertenceram ao Brasil? Desde lá da chegada, dos portugueses e toda aquela história que nós já falamos e falamos. Será, hein? Eu vou mostrar a vocês um mapa. Aqui. Observem este mapa. Olhem aqui. Aqui nesse primeiro mapa, olha aqui nessa parte verde, aonde ficaria o Acre. Não está, olhem só, está faltando um pedacinho aqui nesse mapa. E é o Acre. Isso mesmo. Olhem que data que é. 1822. Nessa data, o Brasil ele estava em transição, do Brasil colônia para o período imperial. Você sabe que o Brasil passou a ser império quando mesmo? Em 7 de setembro de 1822. Então, nessa época aqui, o Brasil, o Acre, não fazia parte das terras brasileiras. E essa outra data? Essa outra data aqui, olhem a data, 1889. A mesma coisa, ó, já aparece o Amazonas aqui, o Pará, logo aqui. E cadê o Acre? Cadê as terras acreanas, meu povo? Observe que esta data aqui, de 1889, era olhem aqui para mim. Que data era essa? O Brasil se tornou uma república, em 1889, certinho? Mas essa época, o Acre também não fazia parte das terras brasileiras. E quando que ele foi fazer parte, professora? É uma pergunta que não quer calar, não é mesmo? Você sabia dessa informação? Que o Brasil antigamente não fazia parte, das terras acreanas. Vamos conhecer nesta aula um pouquinho dessa história, para poder entendermos aqui, em que período foi que o Acre passou a pertencer ao Brasil. E se ele não pertencia ao Brasil, a quem que ele pertencia? Vamos descobrir. Estão curiosos? Vamos lá. Vou colocar o mapa aqui. E vou pegar o meu livro. Esse livro aqui. Esse livro está escrito O que vem por aí. Estão curiosos? O que será que vem por aí? Muita história. Mas não vão ficar aí sentados, querendo ficar sonolentos, não. Prestem bem atenção, fiquem atentos, que esses fatos, essa história que eu vou contar a vocês, não são histórias inventadas, não são ficções, não. São histórias reais, histórias que fazem parte aí dos nossos registros, da nossa humanidade, da nossa sociedade. Vamos à leitura, fiquem atentos. No final do século XIX, a região que hoje conhecemos como Estado do Acre
passou por momentos de muita instabilidade. 3 países tinham interesse no território. No território? Isso, o território do Acre. Vocês sabem quais eram esses países? Vou mostrar a vocês. Aqui nós temos o Acre. Vou colocar aqui o Acre bem no meio, certo? E tinha o Peru, a Bolívia, vou colocar mais para cá, e o nosso Brasil. Olha, então tinha 3 países interessados aí no Acre. Vamos continuar a história. Que eram o Brasil, Bolívia e Peru. O embate entre os 3 passou para o campo de batalha e gerou um conflito que durou aproximadamente 4 anos. Começaram a entrar em conflito para ver quem tinha direito, né, de ficar com o Acre. Olha, disputando, né, as terras acreanas. Em um dos conflitos, os bolivianos que ocupavam a região foram expulsos e o governador do Amazonas, então, nessa história toda, teve conflito e entrou em cena o governador do Amazonas. Vamos continuar. Ramalho Júnior organizou uma invasão do território liderada pelo espanhol Luiz Galvez. A expedição de Galvez declarou o Acre como uma república independente em 1899. Então, Luiz Galvez declarou o Acre uma república, né, independente, nessa data aí, certo? 1889. Vamos continuar. O Brasil, no passado, tinha um acordo aí entre, né, ele e a Bolívia, de que as terras acreanas pertenciam à Bolívia. Um acordo aí para poder trafegar, né, nos mares aí, ter essa em relação à navegação, certinho? Vamos continuar. A Bolívia decidiu reagir, organizou também uma expedição militar para conquistar o território. Foram, no entanto, os seringueiros que trabalhavam no local que impediram o avanço dos bolivianos, né? Mais uma vez aí, o governador do Amazonas, que agora já era um outro período, né? Ele fez uma outra expedição. Agora ele mandou Rodrigo Carvalho. É isso. E Rodrigo Carvalho declarou pela segunda vez, né, o Acre como uma república independente. Em que ano aí? Em 1900. Observe, vamos vendo a sequência dos fatos. Tá. Brasileiros e bolivianos, contudo, continuaram em guerra pela religião, né? Pela região, isso. E o avanço militar dos bolivianos fez com que a Segunda República Acreana fosse dissolvida. Mais uma vez, fracassou, não deu certo, tá? Então, já em 1902, Silvério Neri enviou um militar gaúcho, né? Esse Silvério Neri era o governador na época do Amazonas, tá? E agora ele enviou um gaúcho. Agora ia dar certo, hein? Será? Enviou, sabe quem? Plácido de Castro. Este daqui, esta figura. Plácido de Castro agora assumiu o combate, né? Vamos ver. A investida das tropas lideradas pelo gaúcho caracterizava especialmente a chamada Revolução Acreana. Você já ouviu falar? Que nós somos brasileiros porque nós lutamos para ser brasileiros.
Isso, olha que lindo, não é mesmo? Então, a nova expedição obteve grande sucesso e conquistou rapidamente toda a região. Em 1903 foi declarada pela terceira vez a República do Acre. Isso. Aqui, dessa vez, foi o Plácido de Castro, tá? Em 1903. Dessa vez, né, a terceira vez. Estão acompanhando, né, a sequência? Terceira tentativa. Vamos ver se deu certo. Então, em 1903 foi declarada pela terceira vez a República do Acre, mas dessa vez 2 importantes indivíduos declararam apoio à independência: o presidente Rodrigues Alves e o ministro do Exterior Barão do Rio Branco. Então, dessa vez estava dando certo. Teve essas figuras aqui. Deixa eu colocar essa informação bem aqui. Caiu. Mas vamos colocar bem aqui. Isso, agora deu certo, não foi? Então, o Acre foi ocupado então por um governo militar sob o comando do general Olímpio da Silveira. A Revolução Acreana ocorreu entre 6 de agosto de 1902 e 24 de janeiro de 1903. Né? Então, durou esse período. Tendo como marca principal a disputa pelo controle dos negócios, pela borracha. Não pense que o governo aqui do Amazonas estava aí mandando todos os militares, né, todas as expedições, porque ele era bonzinho, queria lutar pelo Acre, não. Era porque tinha um interesse, e o interesse era a borracha, né, que nessa época estava produzindo muita borracha, né? Então a economia, a borracha que sustentava a economia, né, do Brasil. Então era todo nessa região amazônica, aqui em Manaus, né, em Belém, no Pará, né, e no Acre, né? Então, vamos lá? Ao fim do século XIX, a produção de borracha no Brasil marcava um ciclo de grande força, o que induzia a necessidade da busca de mais seringais para abastecimento dos mercados interno e externo. Viram só que luta para conquistar, não é? Para trazer de volta o território, né, acreano, que hoje é estado do Acre, para pertencer ao Brasil. Isso mesmo, porque antes pertencíamos à Bolívia. Se não tivesse todas essas lutas, hoje nós seríamos bolivianos, isso mesmo. Mas a nossa aula fica por aqui. Mas eu te aguardo para continuarmos falando sobre esse assunto. Tem muito mais informação que você precisa aprender. Isso mesmo. Para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau!